Esporte ao vivo, segundona, 15 de junho de 2015. Hoje a gente vai trazer para você como foi essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com o São Paulo como líder. A gente te mostra ainda o gol da Andressa Alves, que pela primeira vez está jogando o Mundial Feminino pela seleção. Graças a ela, nossas meninas venceram a Espanha e avançaram para as oitavas de final. A seleção brasileira sub-20 também segue viva na competição, depois de vencer Portugal nos pênaltis e está classificada para a semifinal contra a seleção do Senegal. A seleção principal também estreou muito bem na Copa América diante do Peru, 2-1. Mas para a gente começar, vamos com as informações da 5ª etapa do Circuito Mundial de Surf, que está sendo realizada nas Ilhas Fiji. Ao contrário do futebol, a vida não está fácil não para os nossos brasileiros, viu? Agora temos apenas 2 sobreviventes nas quartas de final, Ítalo Ferreira e Igoli Dantas. Mas o destaque da competição mesmo até o momento é o australiano Owen Wright, que nas oitavas de final tirou 2 notas 10 e atingiu a maior somatória possível, 20 pontos. Agora o Owen Wright vai enfrentar o também australiano, o Joel Parkinson, nas quartas de final da 5ª etapa da Liga Mundial de Surf. E tudo, hein, vovó? Vamos para um break, jogo rápido? E aí eu volto daqui a pouquinho com o Flávio Prado aqui comigo, tá bom? Ah, não tem break, tô louca. Você fica agora, tem break. Você vai ficar agora, antes do break, com o 5º jogo das finais da NBA. Ontem, pelo 5º duelo da série melhor de 7, o Golden State Warriors venceu em casa o Cleveland e agora lidera as finais em 3-2. Vai lá. Mais uma grande batalha travada ontem entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Stephen Curry foi o nome da partida, jogou como um verdadeiro MVP, marcou 37 pontos e garantiu a vitória dos Warriors pelo placar de 104-91. Curry acertou 7 dos 13 arremessos que tentou da linha dos 3 pontos e ainda contou com boas atuações de Iguodala e Klay Thompson. LeBron James bem que tentou. O astro anotou um triplo-duplo, mas seus 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências não foram suficientes. O jogo 6 vai ser disputado amanhã em Cleveland e o Golden State Warriors terá a chance de fechar o confronto e sagrar-se campeão da NBA. Vamos aqui então falar do nosso Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o novo líder do Brasileirão. No sábado, o time comandado por Juan Carlos Osório visitou a Chapecoense e venceu. Confira aí. O São Paulo foi a Santa Catarina encarar a Chapecoense e venceu a partida com esse golaço de Souza aos 6 minutos de jogo. O volante tricolor arriscou de muito longe e surpreendeu o goleiro Danilo. 1-0 placar final na Arena Condá. A gente tinha treinado uma semana inteira com outros 3 jogadores que praticamente, pelo que mostraram os treinamentos táticos, sairiam como titular. E de última hora a gente perdeu 4, né? Juntamente com o Rodrigo Caio, que foi vendido. Eu achei muito legal por parte daqueles que entraram e talvez não tinham ainda a parte tática tão afinada com os demais, mas ajudaram muito pra gente. Isso mostra força de um grupo, mesmo quem entrou depois, caso do Wesley, que entrou com muita vontade, entrou disputando todas as bolas. O Hudson, que fez uma improvisação de primeiro volante, porque nós ficamos sem os 2 primeiros volantes, né, pro jogo. Então acho que todo mundo se doou. E eu acho que isso vai muito da parte motivacional do nosso treinador. Creo que um resultado, um marcador justo e, como você fala, é muito importante para nossa confiança, para seguir trabalhando, seguir melhorando. E hoje, sem 4 jogadores muito importantes para o time, coletivamente jugamos bem e competimos muito bem. Flávio, você disse que tem ouvido falar muito bem dos treinamentos do Juan.
Ele trabalha muito treinamento tático, que não é uma coisa que a gente está muito habituado aqui. Não estou dizendo que ninguém dê treino tático, mas ele dá praticamente só treino tático. Ele está criando uma cultura tática dos jogadores, que é uma coisa que os jogadores não têm. Aqui no Brasil é muito difícil, porque a base é uma esculhambação, aquilo que a gente antes falou no mês, é uma porcaria, os caras só fazem negociatas. Então agora está entrando pessoal novo com outra mentalidade, querendo levar a coisa mais a sério. E aí tem que se criar essa cultura tática, é o que ele está tentando fazer. Claro que ainda tem muito do Milton Cruz, tem muito do trabalho do Muricy. São Paulo não é líder por causa do Osório, mas ele está colocando devagarzinho o jeito dele, a maneira dele de trabalhar, e tem sido muito elogiado. Ganhar em Chapecó não é fácil, foi a primeira derrota. Chapecó, aliás, nem empatou lá, ganhou todas, né? E aí o São Paulo conseguiu esse resultado e acabou virando líder da competição. Como disse o Osório, ajuda muito para o trabalho dele. O que efetivamente você já viu de mudança tática? Tem alguma característica do Juan que você já consegue falar para quem está em casa? Eu vi mal o jogo contra a Chapecoense, que eu estava trabalhando no jogo do Corinthians, mas pelo que eu vi, o São Paulo começou marcando mais à frente e encolhendo o campo, sabe, empurrando o time. Depois que ele fez o gol, aí sim ele voltou um pouquinho mais e aí fez aquele tradicional. Mas eu acho que o que ele vai querer é um time pequeno, curtinho e marcando bem à frente, fazendo aquela marcação mais só estilo futebol europeu mesmo. Eu acho que é isso que ele vai querer fazer no time. Mas isso é uma coisa cultural, sabe, o cara ter coragem, o zagueiro ter coragem de vir lá de trás, de encurtar o time, corre algum risco, mas se você toma a bola lá na frente também, você está mais perto do gol. Vamos falar então do Corinthians, que jogou contra o Internacional, também tem o Diego Aguirre aí como técnico, né? Nilmar abriu o placar para o Colorado, o Jadson empatou e o Wagner Love saiu do banco de reservas para garantir a virada corintiana em Itaquera. Na arena, em Itaquera, Nilmar tabelou com Rafa Moura e chutou bonito de primeira para fazer Internacional 1, Corinthians 0. Na etapa complementar, Jadson, nessa cobrança de falta perfeita, deixou tudo igual, 1-1. O time paulista chegou ao gol da vitória com Wagner Love, aproveitando o rebote da bela jogada feita por Renato Augusto. Então ficou assim, Corinthians 2, Internacional 1. Apareceu no telão, coloca no DVD. Isso eu não comungo, isso é falta de respeito e talvez uma pessoa inconsequente, ela esteja traduzindo um sentimento que não é meu e eu tenho certeza que não é de todos os atletas e da comissão técnica. Então, pactuo com respeito. Estive do outro lado e gostava, e gosto quando respeitem o meu lado, independente de vencer, eu digo ganhar. E não concordo e repudio esse tipo de manifestação, de ironia. Do meu jeito, para mim, não me serve. O Tito, ele fica bravo mesmo, ele é muito sério. Eu, sinceramente, eu gosto de uma... Você gosta de uma brincadeirinha, né, Flávio? Porque o Internacional andou separando uma série de erros de arbitragem pró-Corinthians, segundo eles. E aí, coloca mais essa no DVD e tal. Mas é que pode dar punição, né? Pode ter problemas também. Mas o Tite, ele não gosta. O Tite, ele trabalha desse jeito. Olha, finalmente o Wagner Love saiu da toca, finalmente mostrou alguma coisa, parece que está entrando em forma, estava na hora, né? Pô, já fazia tempo que ele tinha chegado. Você sabe que a coisa que eu mais gosto é futebol internacional. Quando eu falo internacional, eu incluo jogadores brasileiros também. Não é internacional só de fora. Então, para mim, a nacionalidade do cara pouco importa. Tanto faz. Eu gosto de futebol bem jogado. Então, não tem nenhuma xenofobia no que eu vou falar. O Corinthians não pode jogar com Mendonça e Romero. Eles são muito ruins. Mas por quê, O Romero, Flávio? principalmente, é horroroso. Olha, eu gostaria de ver se o Romero já jogou futebol alguma vez na vida dele. Eu acho que ele era figurante de filme de terror lá no Paraguai. Isso, que não é Flávio possível. Prado? Aqueles menininhos, Por causa do cabelo dele? Ele parece aqueles figurantes de filme de terror. Pode ver aqueles menininhos de filme de terror e tal. Sei. Ele não joga nada. Ele não consegue nem matar a bola. É muito ruim. Não dá para a gente jogar com jogadores assim. Não tem nada a ver o fato de ser Paraguai, não importa. O Gamarra era Paraguai e foi espetacular. E o Mendonça, ele não é tão ruim, mas é ruim também. Então, acho que o Corinthians precisa de coisa melhor. O Lucas Barrios, ele é... Olha se isso jogou bola. Parece eu. Isso eu faço também. O Lucas Barrios, parece que o Palmeiras está brigando por ele, o Corinthians teria entrado na parada também. É um jogador estrangeiro que seria muito bem-vindo.
A volta do Wagner Love é muito importante, mas o Corinthians precisa de mais um. O Mendonça pode servir assim como, sabe, opção, eventualmente não dá para ser titular. E o Romero nem como opção. É muito ruim, né? Mudar de carreira, você indica para ele, o Romero, né? O Romero, sim. Figurante de filme. Carreira cinematográfica. Figurante de filme de terror, não dá para jogar. Não sei como é que esse cara chegou no Corinthians. Eu não sei quem é o empresário dele, mas o cara é forte, porque vou te contar. E o Internacional tem uma equipe de muita categoria, foi uma vitória muito importante para o time do Corinthians. Você vê que o Corinthians estava melhor e aquela jogada maravilhosa do Nilmar e do Rafael Moura, quase o Corinthians se ferra, porque com aquele 1-0 é que depois o Internacional caiu de produção e o Corinthians teve muita vibração, muita garra, mas realmente faltou qualidade individual. O Corinthians precisa dar uma ajeitada no setor ofensivo. O resto tá bem, é um time com potencial que pode chegar longe. Flávio, vamos falar do Palmeiras, que recebeu o Fluminense, saiu perdendo, mas conseguiu a virada no fim do jogo e venceu a primeira, meu Deus do céu, no Allianz Parque, neste Campeonato Brasileiro. Todos os brasileiros. O ano passado ele não venceu lá no Campeonato Brasileiro também. Primeira vez que ele ganha em brasileiro lá. Palmeiras? É. Então solta, vamos ver o que aconteceu? No Allianz Parque, atuando em um gramado com um aspecto muito ruim, o Fluminense saiu na frente do Palmeiras. Aos 16 minutos, a bola sobrou para Jean, que encheu o pé para fazer 1-0 Fluminense. Já nos acréscimos da primeira etapa, após cruzamento de Cleiton Xavier, Rafael Marques testou para deixar tudo igual, 1-1. No segundo tempo, com as expulsões de Magno Alves e Gum, o Palmeiras chegou ao gol da virada só aos 45 minutos. Depois do rebote da falta, Cristaldo precisou de 2 chances para, enfim, dar a vitória ao Palmeiras. Não é nem um pouco confortável, né, você jogando sabendo que você já está na zona de rebaixamento. É lógico que aumenta essa pressão, né, um pouquinho dessa ansiedade que eu falei agora há pouco também, para você ter essa obrigação de vencer o jogo. Até o sotaque um pouquinho mineiro do Fred ele tem. É quase o Frederico Guedes. Eu gosto do Alberto, ele é um cara estudioso, ele está se preparando para ser um treinador. Ele podia ficar também, né? Não, o Marcelo Oliveira já está acertado e o próprio Alberto sabe que ele está aprendendo aos pouquinhos. Ele vai pegando um ou outro técnico, tudo tem a sua hora certa, não tem problema nenhum. O Marcelo é muito competente, eu estou falando do Marcelo Oliveira, que é o técnico do Palmeiras, tá? Essa coisinha de não falar e tal, para não parecer que já conversou antes do outro sair, enfim, mimimi de futebol, mas ele já é o técnico e o Palmeiras ontem teve o seu momento de felicidade. O Palmeiras andou tomando gol nos últimos minutos, dessa vez fez um gol no minuto final, a bola bateu na canela do Cristaldo e tal, mas era muito importante ganhar um jogo, era muito importante, essa coisa de zona do rebaixamento, o palmeirense ele está... Né? Você viu que o presidente do Santos tirou numa boa, falou, não, o Santos não está na zona de rebaixamento, zona de rebaixamento é a 38ª rodada, dá para levar mais numa boa, o Santos nunca caiu. O palmeirense, ele fica maluco, ele fica estressado com isso, e esse gol foi fundamental para que o Palmeiras desse uma aliviada ao respirar, o Marcelo chega com a casa mais tranquila. Ô Flávio, se a gente não fala aqui que foi no Allianz Parque, não dá para acreditar, porque realmente esse campo tá assustador. Para mim foi um momento legal de nostalgia, eu lembrei do velho campo do Macalé, lá na Vila Esperança, que depois virou miolo da Vila. Hoje eles infelizmente fizeram um piscinão. Mas o piscinão está com o melhor estágio do que isso aí. Realmente, eu acredito. É uma vergonha. Aliás, ontem o Alexandre Matos esculhambou. E é uma vergonha mesmo. Não é responsabilidade do Palmeiras. O mínimo que você tem que ter num campo de futebol é um campo de futebol, né? O resto não adianta. O que rendeu o show de Roberto Carlos, hein? Em Campinas, Ponte Preta e Goiás não saíram do 0-0 no Moisés Lucarelli. Na Arena do Grêmio, a equipe da casa venceu o Atlético Paranaense por 2-1. E nos outros 4 jogos, a rede também balançou. Vamos aos gols. O Coritiba recebeu o Flamengo no Couto Pereira e se deu mal. Aos 38 minutos de jogo, Luiz Antônio cruzou e Eduardo da Silva, de cabeça, fez o único gol da partida. Outro visitante inconveniente foi o Cruzeiro, que abriu o placar contra o Vasco em São Januário aos 39 minutos de partida com Leandro Damião. Aos 13 da segunda etapa, a Raposa ampliou. O volante Charles chutou de longe e o goleiro Charles aceitou. Leandro Damião, em noite inspirada, fez o segundo dele aos 29. O Vasco ainda teve tempo de fazer o gol de honra na bomba do zagueirão Rodrigo aos 42 minutos, mas ficou assim mesmo. Vasco 1, Cruzeiro 3. Já o Sport fez a lição de casa diante do Joinville.
Maicon Leite fez 1-0 aos 15 minutos de jogo no chute cruzado, que desviou na zaga e enganou o goleiro Agenor. Aos 38, Maicon Leite mandou uma bomba quase sem ângulo e fez o segundo dos donos da casa. O eterno Marcelinho Paraíba, em bela cobrança de falta, aos 33 minutos da etapa complementar, descontou para o time catarinense. Sport 2, Joinville 1, placar final. Na ressacada, clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. Marquinhos de cabeça colocou o Figueira em vantagem aos 14 do primeiro tempo. Só que Anderson Lopes, também na etapa inicial, igualou o marcador e deu números finais ao confronto. Final, Avaí 1, Figueirense também 1. Vamos todos juntos, então, ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa 7ª rodada. Está lá na tela. São Paulo, então, liderando com 16 pontos. O Atlético Paranaense vem na sequência com 15, assim como o Sport com 15 pontos também. Corinthians está em 4º lugar com 13 pontos. Sua Ponte Preta, Flávio Prado, está em 5º lugar com 13 pontos. Atlético Mineiro com 11, bem como o Grêmio, Fluminense e Avaí. Depois, em 10º lugar, temos o Cruzeiro com 10 pontos. Chapecoense com 9, assim como o Palmeiras, o Goiás e o Internacional. Depois, em 15º, tem o Figueirense com 8 pontos. Em 16º, o Flamengo com 7, assim como o Santos, que está no primeiro lugarzinho ali da zona do rebaixamento, né? Com 7 pontos. Na sequência, Coritiba com 3, o Vasco com 3 e o Joinville com 3. Desculpa. Feia coisa, né? Essa parte de baixo lá da tabela é muito cedo ainda. Até o Joinville pode reagir. Mas tem alguns times que estão com a carinha, né? Curitiba, Joinville, o Vasco. Nossa Senhora, carinha feia. Flávio, a gente não pode deixar aqui no Super Esporte deixar de registrar que ontem a gente perdeu, inclusive a gente estava no ar, né? No momento que a gente recebeu a notícia da própria assessoria do Santos. O Zito faleceu ontem e o Modesto Roma Júnior estava aqui no momento do ocorrido, né, Flávio? O Zito foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O Brasil deve muito a ele nos títulos mundiais conseguidos. Esse é o gol que ele fez contra a Tchecoslováquia na final de 62. Olha, você vê hoje esses chorões aí que a gente tem. O próprio Pelé falou que muito do Santos, aquele Santos goleador, o maior time que o mundo já viu, o time do Santos Futebol Clube, devia ser ao Zico. Ele dizia assim, o Zito era sanguinário, ele queria cada vez mais, faz 10, faz 15, faz 8, faz 9, queria gols. E o cara começava, sabe, ficar caidão, ele chegava no cara, dava um aperto, exigia do cara. O jogador era um tremendo jogador, um tremendo líder, homem pra caramba, no sentido de, sabe, de vontade, de volúpia. Então, muito dos 2 títulos do Brasil, 58 e 62, deve-se ao Zito e ao Didi, os grandes comandantes. Com a perda, ele estava já adoentado, e depois, quando ele parou, ele começou a observar jogadores. E ele observou e levou para o Santos jogadores assim, tipo Robinho, Diego, e para fechar com chave de ouro, o maior de todos, depois do Pelé, que foi o Neymar. Ou seja, o Santos deve muito a ele. Eu fiquei muito sentido com a morte do Zito, um cara muito querido, um cara que eu gostava muito, aprendi muito essa coisa de liderança, de como é que a coisa funciona. Eu ouvia muito do Zito, muitas histórias, e é uma perda irreparável para o nosso futebol. Vá com Deus, Zito. Obrigado por tudo que você fez por nós. Nós aqui, que hoje somos cronistas esportivos, somos muito porque o Zito nos fez sonhar com coisas grandes. Obrigada, Flávio. Bom, o Flávio retorna hoje às 6 horas no Gazeta Esportiva, tá bom, gente? Um beijo, até amanhã, 10h30 da manhã aqui no Super Esporte. Logo mais 12:30 no Você Bonita, tem dicas de maquiagem com Duda Molinos, maquiador das celebridades. Assista agora, Revista da Cidade.